Oi, gente! Nós estamos falando sobre a soberania. Para nós entendermos um pouco mais sobre essa soberania, nós vamos ler em João 8:44, a rebelião de Satanás com o nosso Pai, contra o nosso Pai. Vós sois do vosso pai, o diabo, e querem satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala a mentira, fala do que ele é próprio, porque é um mentiroso e é o pai dela. O diabo, ele é um homicida desde o princípio porque ele incentivou Caim a matar Abel. E nós vemos isso em 1 João 3:15. E ele não permaneceu na verdade, pois isso se refere à queda de Satanás. Que aconteceu isso em Isaías 14:12, que fala o seguinte: como caíste do céu, Lúcifer, filho da manhã, o que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações. Quando Adão e Eva eles pecaram, eles contradizem de maneira ostensiva a palavra que o nosso Pai tinha dado para eles. E nós vamos ver isso em Gênesis 3 e em Gênesis 2:17. Nós vemos que o pai, ele sabia o que ia acontecer, que quando ele criou, ele sabia que há maldade em Lúcifer, no diabo, ou o que você quiser fazer. Ele criou mesmo, sabe, para saber o final, porque a soberania do nosso Pai, do nosso Criador, porque ele vive num mundo sem tempo. Então ele sabe o que o nosso mundo vai acontecer desde o começo ao final. E é que nós vivemos num tempo. Em 1 João 2, do 7 ao 24, João ele fala do amor do nosso Pai, dos mandamentos do amor que nós temos que ter em Jesus e ser aperfeiçoado por Ele. E isso deve estar enraizado no nosso Pai e nos mandamentos. Ele também retrata dos pecados e ele faz uma metáfora que ou nós estamos nas trevas ou nós estamos na luz. E ele fala aquele que é desde o princípio, ele se refere quanto ao Pai quanto ao Filho, porque ele tem isso em comum, esse atributo da eternidade, que está em João 1:1 e João 17:5. Em João 3:11 fala o seguinte: porque esta é a mensagem que ouviste desde o início, que devemos amar uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. A pregação, ele estava falando da fé que nós temos que ter no nosso Pai, nesse amor que nós temos que ter, isso que deve movermos em amor um pelos outros, não como Caim, que em Gênesis 4:1 ele matou Abel porque ele já era do maligno. Onde João, 2 João 1, dos 5 ao 6, fala assim: e agora rogo-te por Senhor, não como escrevendo um novo mandamento para ti, mas aquele que desde o princípio tivemos, que nos ames uns aos outros, e este é o amor, que nos demos segundo aos seus mandamentos, e no mandamento no qual já desde o princípio vistes, deveis andar. Como é necessário empenho para nós mantermos sadio num amor, num casamento, ou na congregação, ou com os irmãos, Jesus ele declarou o amor entre os cristãos, é uma forma primária do seu testemunho,
como nós vimos isso em João 13:35, que nós temos que ser a testemunha para o mundo, que o amor não é uma afeição de sentimento, mas sim uma expectativa ética, uma definição de padrão de amor nós encontramos isso na escritora. Nós temos que ser essa testemunha dessa soberania do nosso Criador. Em Apocalipse também nós encontramos que Jesus era chamado de princípio da criação do nosso Pai. Isso está em Apocalipse, que eu já li, 3:14. E também ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último, que também está em Apocalipse 22:13, onde fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Alfa é o primeiro, é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega é o último, onde o alfa e o ômega nessa justa posição é o que é e o que há de vir, o que vai acontecer. Isso que nós vemos em Apocalipse 1:8 e em 1:4, que ele é o princípio e o fim. Nós também vemos isso em Apocalipse 22:6, e ele resume essa expressão na totalidade, no poder da soberania do nosso Pai sobre todas as coisas. Em espécie, ele tem o controle sobre toda a história da humanidade e de começar e concluir todas as coisas de acordo com o seu decreto. A expressão provém de uma afirmação da divindade do senhorio do Messias, onde a palavra do nosso Pai, ela é confiável, ela é fiel, ela é verdadeira, que foi um comparativo que também foi feito para o nosso Pai. Em Apocalipse 21:6 fala assim: e ele disse, é feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedendo, eu darei gratuitamente a fonte da água viva. Então nós vemos que o Pai e o Filho são comparados como alfa e ômega, indicando que o Pai, ele deu início a todas as coisas e concluirá todas as coisas também. Eu quero que você pense na soberania do nosso Pai, do nosso Criador. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!